Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares. Aqui estou mais uma vez para dar sequência a esse trabalho. Antes de fazê-lo, quero pedir a Deus que me alimente com palavras e que me dê muita sabedoria e discernimento. É o que peço em nome de Jesus. Desta feita eu quero falar a respeito de Gálatas, a primeira epístola do apóstolo Paulo. Como cheguei a essa conclusão? Vejamos. Ao chegar na Antioquia da Síria, da primeira viagem missionária, em 48, 49 depois de Cristo, o apóstolo Paulo soube que judaizantes vindos da Judéia pregavam conforme o entendimento das leis mosaicas, incluindo a circuncisão. Ou seja, esses judaizantes ensinavam que se não fossem os gentios convertidos circuncidados, conforme a lei de Moisés, não seriam salvos, com o que Paulo discordava veementemente. Paulo sempre se opunha a essa ideia, refutando e exortando como o fez em Romanos 2, 28 e 29, quando diz: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente, na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Os judaizantes, além de pregarem que a obra de Cristo era insuficiente para a salvação, ainda pregavam que Paulo não era um apóstolo de Cristo. No entanto, Paulo mostrou que era igual aos 12, porque recebera a sua doutrina de uma revelação direta de Jesus Cristo, conforme registrado em Gálatas 1, do 11 ao 19. E com isso, estabeleceu a sua autoridade apostólica. Além dos judaizantes, alguns, inclusive o próprio Pedro, era simpático, no mínimo, à ideia da circuncisão, porque o apóstolo Paulo dissera a ele, de certa feita, o que está registrado em Gálatas 2, 14b. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Diante de tamanha contenda, só teve uma alternativa. Paulo e Barnabé, e alguns, dentre eles, da igreja de Antioquia da Síria, subiriam até Jerusalém, ainda em 49 depois de Cristo, e juntos com os apóstolos e anciãos de lá, reuniriam para resolver aquela questão, que ficou, após muitas horas de discussão, solucionada e anunciada pelo apóstolo Tiago aos participantes da reunião, bem como aos da igreja de Antioquia, através de carta enviada em mãos por Silas e Judas,
na qual constava a decisão tomada, que ficou registrada em Atos 15, 28 e 29. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição. E destas coisas fareis bem de vos guardar. O principal argumento de Paulo é a defesa da liberdade cristã em oposição ao ensino dos judaizantes. Os mestres judaizantes insistiam que a observância das cerimônias da lei era parte essencial do plano de salvação, uma vez que Paulo tenha evangelizado toda a região da Galácia. Então, sua preocupação, logo que chegou da Convenção de Jerusalém, foi enviar para eles, os Gálatas, o resultado desta reunião. Diz a palavra que alguns dias depois, Paulo e Barnabé já traçavam planos para visitar os irmãos das cidades onde já haviam anunciado a palavra, confirmando o teor da carta que enviara, assim como abrindo novos campos de evangelização com a continuação da viagem. Que o amor de Cristo Jesus esteja em todos os lares, hoje e sempre. Até a próxima, se assim Deus o permitir.